Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa sexta-feira, né? De estudo, de conhecimento. E hoje nós temos como tema Família na Visão Espírita, com o nosso querido Bartolomeu. Obrigado pela presença, seu Bartolomeu. E trouxemos também como mensagem, né? Mensagem de harmonia, Parentes Difíceis, do livro Sinal Verde, pelo espírito do André Luiz. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiência que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos na prática. Tem de se descartar com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos no lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações, certas dívidas contraídas por atacado. Então, diante dessa mensagem, né, vamos levar nossos pensamentos ao nosso Criador, a Jesus, nosso Consolador, a Doce Maria, que sempre nos acolhe, e a toda a equipe espiritual que está aqui presente, né? Agradecendo essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos, no presencial, no online, para adquirir um pouco mais do conhecimento da palavra de Jesus Cristo, do amor dele, através do nosso amigo Bartolomeu, que hoje vai estar conosco, compartilhando um pouco também do seu conhecimento. Fica conosco hoje, Jesus. Que assim seja. O senhor vai querer ficar sentado, chefe? Pode vir. Lindos corações do Cristo. Boa noite. Eu prefiro muito a palestra presencial, porque a gente sente o amor, sente toda a energia. Ainda mais quando eu vejo assim, senhoras, mães, avós, que já trazem toda uma história de família, toda uma vivência. Nesta semana, eu tive a felicidade da minha filha mais nova completar 15 anos de idade. Reunimos a família que foi possível, pois parte de nossa família está em outros estados. E uma das pessoas mais importantes entre nós era minha sogra, com mais de 70 anos. E olhando para ela, eu conversando com ela, ela falava assim: meu filho, jamais eu imaginei que de mim nasceria a minha filha, meu filho, e desses nasceriam os netos. E hoje eu tenho a felicidade de ter
os meus bisnetos nos meus braços. Por isso eu sou muito grata a Deus. E na semana anterior, ela tinha viajado para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Eu me lembrei porque aqui na prece foi falado de Nossa Senhora. E por ter vários filhos, tem um deles que ainda lhe dói o coração. Ela podendo para Nossa Senhora Aparecida fazer vários pedidos, agradecimentos. Lembrou do seu filho, mais necessitado do seu carinho. Fez questão de se aproximar aos pés de Nossa Senhora e ali fazer o pedido. Pediu pelo seu filho. Isto é uma mãe. Isto é uma avó. Isto é uma bisavó. Por isso que eu fico muito feliz quando olho para cá e vejo tantos corações que trazem suas histórias para que possa engrandecer com o nosso conhecimento. E a partir daí, nós trazemos para cá a reflexão sobre a família. A família é um projeto divino. Deus promulgou essa instituição. Deus querendo que nós formássemos família. Uma das suas leis é a lei de sociedade. O Livro dos Espíritos trabalha a lei de sociedade na sua terceira parte, onde vai explicando que nós devemos ser solidários uns aos outros. Nenhum homem tem todas as faculdades. Nenhum homem tem todo o conhecimento. Ele, ao seu crescer, ao seu desenvolver, tem facilidade para alguns itens, alguns assuntos, e dificuldade para os outros. Nós que somos pais, nós que somos mães, a gente olha para os nossos filhos e a gente vai percebendo. Este tem mais facilidade neste assunto e esse tem mais dificuldade em outro assunto. E nós vamos ali procurando conciliar um com o outro. A gente percebe que um filho quer agredir o outro. A gente chega lá e fala, é seu irmão, respeite. Veio da mesma barriga, respeite o seu irmão. A mãe, a avó fala isso com propriedade. E aquele que tem a mesma carne, ou parte da carne, entra em sintonia. E o que aquela mãe, ou aquela avó, aquele pai ou aquele avô fala para aquele que está encarnado, vibra-lhe a alma, e ele sente a verdade e recua. Pois a carne vem da carne, o espírito não vem do espírito. O espírito é feito por Deus. Por isso todos nós somos irmãos. Por isso todos nós temos o mesmo Pai. Por isso todos nós devemos nos amar. Mas quando estamos aqui encarnados com esta veste de carne, cada um de nós recebe um título, uma função, um dever. Agora eu sou pai. Agora eu sou mãe. Você tem o dever e deverá me tratar como seu pai. Me deve o respeito. Eu sou o seu avô, eu sou de respeito. Esse deixar
desde o Antigo Testamento. Vosso pai, honrai vossa mãe. Nossos filhos devem nos honrar. Honrar é mais do que amar, cuidar, desejar bem, querer o bem, respeitar. Isso é honrar. Nossos filhos devem isso a nós. Quando nós sabemos trabalhar com os nossos filhos, nossos entes queridos, levando a harmonia entre os entes queridos, ali nós também estamos plantando o que vamos colher na próxima existência. Visto que estamos momentaneamente neste corpo, agora enquanto pai, enquanto mãe, mas depois renasceremos. Quando renascermos, vamos colher no futuro o que plantamos agora. Devemos tratar aquele com respeito, pois, ao tratar, ganhamos créditos. Esses créditos serão revertidos quando nós nascermos novamente. E ali eu serei tratado com todo amor, com toda dignidade, pois isto plantamos. Nós temos que ter essa consciência para quando nós falarmos com os nossos entes queridos, nós temos que ter hombridade, doçura, paciência, indulgência, mas autoridade. E cabe aos filhos o mesmo tratamento para conosco, para que eles também possam colher o que estão plantando. Isso é da lei. É uma lei de amor. É uma lei de um Deus que ama a todos nós, mas nos educa. É um Deus que tem de tudo, do bom e melhor para dar a cada um de nós. E simplesmente quer que nos amemos, que nos respeitemos. Por isso a família é muito importante. Quando nós fazemos as reflexões dentro da literatura sagrada, nós sempre entendemos, sendo essa a lei máxima, a lei de amor. Certa vez, uma mãe, uma senhora, mãe, me procurou na nossa casa, preciso dialogar com alguém. E eu fui a pessoa escolhida. Cheguei com ela e perguntei, a senhora é mãe? Ela sou. Sou mãe de um menino de 5 anos de idade. E que lhe dói o coração. Ela, este meu filho é do meu primeiro marido. Só que nós não conseguimos nos entender. Ele me maltratava, me desrespeitava, brigamos e nos separamos. Ele foi embora para outro estado. Fiquei grávida. Tive a criança. Essa criança, eu olho para ela, sempre lembro do pai. E me toca algo no coração que não me faz bem. Passaram-se 5 anos. Ele em outro estado. Ele voltou para esse estado para passar uma temporada aqui, visitando seus parentes. Uma semana nos encontramos. Lá no momento de me engravidei novamente. Da mesma criatura que eu tanto odiava, engravidei. Aí eu falei, mas a senhora no início me falou que tinha um filho de 5 anos. Aí ela olhou para mim, calou, aí eu entendi. Ela estava grávida. Grávida e provavelmente pensando em fazer um aborto. Eu olhei para aquela mãezinha
entendendo o que lhe passava no coração. Falei assim: mãezinha, Deus é amor. Deus dá a toda mãe, a todo pai, a oportunidade de dar à luz a uma criança. Onde, ao dar à luz, eu dou a vida a uma pessoa. Eu dou novas oportunidades. Eu educo. Eu trabalho contra todo o meu egoísmo. Vencendo o meu egoísmo, eu deixo de tratar a mim para tratar os meus filhos. Isso é a forma mais sublime de amor, porque a criatura vence o seu egoísmo, vive para a sua família, mas ele, homem, não presta. Ele não me tratou bem. Mãe, essa criança que a senhora está grávida, ela percebeu que eu entendi que ela estava grávida. É uma menina ou é um menino? Ela é um menino. Tenha seu filho. Se hoje a senhora está sendo desprezada por um homem, a senhora agora tem 2 homens sob sua responsabilidade. A senhora deve educá-los com todo amor, demonstrando que o homem deve honrar, respeitar as mulheres. Este é o papel de uma mãe. Este é o papel de uma avó. Educar os seus filhos. E a senhora fazendo isso com que seus filhos cresçam, recebendo o Evangelho do Cristo, entendendo as leis divinas, a lei de ação e reação, causa e efeito, onde aquele que planta amor, colhe amor. Aquele que planta dignidade, colhe dignidade. E assim a senhora, Deus está lhe dando 2 homens para que a senhora possa cuidar. Pegue seus filhos, passeie na Ponta Negra, passeie pela estrada, trate-os com todo amor, com todo carinho, são seus filhos. Ame com vontade, ame com toda a força de sua alma, amando desta forma. Isso agrada a Deus. Deus lhe abençoará. Nada lhe faltará, mãezinha. Cuide de seus filhos. Tenha orgulho e felicidade disso. Essa mãe saiu mais animada e foi ter o seu filho. Quando nós entendemos como funcionam as leis divinas, nós somos amparados, nós somos cuidados. E esse cuidar, esse amparo cabe a nós, que temos melhor entendimento. Por isso que nós devemos amar nossos filhos, amar o nosso cônjuge, amar os nossos enteados. Deus colocou cada um de nós dentro de uma família, com as condições adequadas, nossas necessidades morais. A isso devemos dar graças a Deus. Pode ser que naquele momento a gente olha para um parente e parece que nos atravessa. Nós queremos ou não queremos nos aproximar dele. É um processo natural, normal. Nós devemos dar tempo ao tempo e amar, porque a família tem que ser mantida. A família tem que ser unida. Assim nós devemos fazer. Tadinha,
Sabe, eu sempre tenho a noção do horário. Nós temos que aprender a amar os nossos entes queridos. Para que eu possa elucidar um pouco mais o que é esse amor, com a vontade divina, eu vou contar uma história para vocês. Uma história que é bem diferente de todas as outras. Havia, há um tempo atrás, um rei e uma bruxa. Esse rei era um rei muito bondoso, um rei amoroso, um rei que cuidava de todo o seu reino com justiça, com respeito, dando trabalho, dando estudo, dando dignidade a todos os seus súditos. Era um reino feliz. Até que um dia este rei, com toda a felicidade, ele chamou o seu melhor amigo, Sir Jones. Era o segundo mais rico do reino, onde todas as donzelas queriam casar com ele. Ele era bonito, ele era muito rico, uma pessoa culta, educada, agradava a todas as donzelas. Todas as donzelas queriam casar com Sir Jones. Aí até que o rei chegou para o Sir Jones e falou assim: meu amigo, vamos caçar a raposa amanhã? Aí ele, vamos, meu rei. Naquela época, havia esse tipo de esporte e eles caçavam raposas. Eles, então, no dia seguinte, foram caçar. Lá eles caçando, passaram com toda a equipe, todos os cavaleiros, passando, até que tinha um igarapé, pularam por esse igarapé e conseguiram encurralar a raposa e lá mataram a raposa. Quando o rei pegou a raposa que ele matou, que ele levantou, a bruxa apareceu e falou para ele: o que o senhor está fazendo? Eu caçando uma raposa, eu matei essa raposa. No meu reino, isso é dado como pena de morte. Então, o senhor matou o ser vivo, agora o senhor também morrerá. Eu vou perder a minha cabeça? Muito bem, o senhor vai perder. Mas como? Eu sou o rei. Olhe para aquele igarapé. O seu reino é desse igarapé para lá. Do igarapé para cá é o meu reino. Eu sou a bruxa aqui. Eu sou a rainha. Eu mando aqui. E agora o senhor vai ser decapitado. O rei procurou, mas cadê o seu exército? Ela, eu não tenho exército. Sou eu e os animais que vivem aqui. Preste atenção nessa história. Aí ele olhou para o Sir Jones, mas como ele era um rei digno, ele respeitava a lei do outro reino. Aí ele falou assim, tá bom, então já que essa é a sua lei, mas não há uma outra forma. Ela falou, existe uma outra forma. Aí ele, qual é essa outra forma? Eu tenho uma dúvida, a bruxa falando. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Se o senhor responder essa pergunta, eu lhe darei a sua liberdade. Aí ele, ok, qual é a pergunta? O que toda criatura de Deus quer? Aí, o que toda criatura de Deus quer? Isso é fácil. Cuidado, rei. A resposta que o senhor me der, se não for a correta, o senhor perde a cabeça. Aí veio o que toda criatura quer. Aí ele, tá bom. Ela, eu vou lhe dar uma semana. O senhor pode voltar para o seu reino. Procure os sábios do seu reino. Daqui uma semana o senhor volte aqui. Caso o senhor tenha a resposta, a sua vida lhe será devolvida. Aí ele, fechado. O rei voltou para o seu reino. Chegando lá, ele começou pelos sábios.
chamou os sábios e perguntou: o que quer toda criatura? Aí os sábios olharam, os sábios homens, olharam e falaram: todo homem quer ter muito dinheiro, quer ter poder, quer ser rei. Esse é o desejo de todo homem. Aí ele: mas será que todo homem quer ser rei? Aí um respondeu: não, eu não quero ter tanta responsabilidade. Eu não quero ser rei. Eu quero ser um pai de família. Eu quero levar minha vida humilde. Aí ele, entrou em contradição. Aí assim ele saiu perguntando para todos os homens do reino. Cada homem tinha uma resposta diferente. Aí o rei pensou assim: vou perguntar então entre as mulheres. A resposta pode vir das mulheres. Aí começou a perguntar das moças. E as moças responderam: eu quero casar bem, eu quero casar com um homem que me honre. Outras responderam: não, eu não quero casar. Eu quero me formar, eu quero ter minha profissão, depois eu quero ter isso. E cada mulher também começou a dar uma resposta diferente. Aí o rei: mas que pergunta difícil. Será que tem uma resposta comum a todas as criaturas? Aí ele resolveu perguntar para as crianças. E as crianças responderam: eu quero brincar. E assim o rei foi, uma semana se passou. O rei não conseguiu a resposta. Ele falou assim: nossa, que pergunta difícil. O que quer toda criatura? Ele voltou lá com a bruxa. Chegou lá com a bruxa e falou: minha senhora, não sei a sua resposta. Ela falou: já que você não sabe a sua resposta, o senhor perderá a sua cabeça. Nisso, Sir Jones, o seu melhor amigo, olhou nos olhos da bruxa, bem atento, e falou assim: mas eu posso fazer uma pergunta para a senhora antes da decapitação do meu rei? Aí pode. O que a senhora mais deseja? Aí ela: eu? Interessante, nunca ninguém me perguntou. Aí eu desejo me casar com uma pessoa digna. Aí o Sir Jones parou, ficou pensando. Aí o rei: epa, pera lá. Vamos arrumar. A senhora me fez uma pergunta. O que toda criatura quer. Eu não obtive a resposta. A senhora agora tem que me dar a resposta. Porque se a senhora também não sabe a resposta, logo uma pergunta que não tem resposta também não vale. Ela: certo, eu vou lhe dar a resposta. Toda criatura de Deus quer ser dona do seu próprio destino. Aí o rei. Aí ele lembrou. Um queria ser rei, outro queria ser um bom profissional, a outra queria casar, ou a outra queria ser uma boa profissional. Então, cada um queria ser dono de seu próprio destino. Esta é a resposta que atende a esta pergunta. Aí o rei: tá certo, a senhora está correta. Aí ela voltou para o Sir Jones, e o Sir Jones olhou para ela e falou assim: a senhora quer casar comigo? Eu caso com a senhora. A bruxa olhou para o Sir Jones: eu caso com a senhora, que é um desejo também da senhora, e a senhora libera o meu rei. Não faz a decapitação da cabeça dele. Aí ela sentiu verdade nos olhos dele. Concorda. Negócio fechado. Eles pegaram a bruxa, foram para o reino preparar o casamento. Uma semana preparando o casamento do Sir Jones. E o rei deu a festa para o Sir Jones e a bruxa. Antes deles chegarem no reino, já foi um batedor na frente, explicando que finalmente Sir Jones ia casar. As moças ficaram: mas como? Quem é essa sortuda? Quem que conseguiu conquistar a ele?
Depois, quando viram a bruxa, todas ficaram decepcionadas. Não é possível. No mínimo, ela enfeitiçou ele. Não é possível ele casar com uma mulher assim. Mas ela não havia enfeitiçado. Foi proposta do próprio Sir Jones. Passou-se essa semana até que chegou no dia do casamento. No dia do casamento, a bruxa estava na suíte real, que tinha sido cedido pelo rei. E lá a bruxa, presta atenção na história, lá a bruxa ficou reflexiva de tudo que lhe ocorrera na sua vida. O como que as pessoas a tratavam. O quanto ódio, desrespeito jogaram em cima dela. E ela foi assimilando tudo aquilo. Por isso ela se transformara numa bruxa. Então, além da mediunidade, o poder mental, psíquico que ela tinha, ela aceitara a sugestão de todos. E isso fez a sua transformação física e a transformara numa bruxa. Por isso, nós que temos família, devemos tomar muito cuidado com o que as pessoas falam da gente e da nossa família. Nós temos que ter muito cuidado. A bruxa, nessa reflexão, lembrou do olhar do Sir Jones. Lembrando do olhar dele, sentiu nele a verdade, o amor. Ela começou a se sentir valorizada, amada. E esse sentimento lhe tocou o coração. A bruxa olhou para o espelho e começou a desejar a sua transformação. Ela começou a se transformar e virou uma donzela. Momentos antes do casamento, ela mandou chamar o Sir Jones para que fosse visitá-la, antes de irem para o altar. Naquela época, não havia nenhuma proibição do noivo visitar a noiva antes do casamento. Naquela época ainda não existia isso. Sir Jones, então, entrou na suíte real. Quando ele olhou aquela donzela, ele falou com ela: saia daqui. Você não é a minha noiva. Eu estou aqui para me casar. Saia daqui. Ela deu um sorriso, olhou para ele e falou assim: Sir Jones, meu noivo, você me tratou com tanta honra, com tanta dignidade, que dentro das minhas reflexões, eu sendo bruxa, tendo todo o poder, eu me transformei nesta donzela. Joguei o encanto em mim. Mas, como sendo um encanto, eu só consigo permanecer, manter esse encanto por 12 horas. Então, meu noivo, eu lhe faço a seguinte proposta. Prestem atenção. Eu lhe faço a seguinte proposta. Você quer que eu seja donzela durante o dia e bruxa à noite? Ou que eu seja bruxa durante o dia e uma donzela à noite? O que você prefere? Porque se eu for uma donzela durante o dia, você vai desfilar comigo pela corte, você vai passear comigo pelo jardim e toda a sociedade vai ver o quanto a sua esposa é bela. E à noite você vai ter que ficar a dormir com a bruxa. Ou você quer ao contrário? Você, durante o dia, vai passear com a bruxa e, durante a noite, dormir com a donzela. O que você quer, meu noivo? Sir Jones olhou para ela, pensou
E agora eu quero que cada um de vocês pense. Se fossem vocês o Sir Jones, o que falaria? No caso das mulheres, se fossem vocês o homem, um príncipe ou um bruxo, qual seria a resposta de cada um de vocês? Gostaria só que vocês pensassem enquanto eu bebo um gole d'água aqui. Qual é a resposta? A Caritas pensou tão forte aqui que eu já até vi o pensamento dela. Qual foi a resposta dela? Sir Jones olhou para ela e falou assim: minha noiva, eu senti o teu coração e me amo. Para mim, o seu formato tanto importa. Que você esteja no formato de uma princesa durante o dia, o formato de uma princesa durante a noite. Bruxa durante o dia ou bruxa durante a noite. Para mim, eu não me importo. Eu lhe amo. Então, decida você. O que você decidir, para mim, está ótimo. Ele falou isso com tanta verdade, com tanta pureza do seu coração, que saíram dele energias que tocaram a bruxa. Junto com as energias dela, fizeram a transformação completa. E ela virou uma donzela, agora 24 horas. Ali eles casaram e foram felizes para sempre. Corações queridos, essa singela história traz muitas verdades divinas, onde o formato do nosso corpo, o formato do nosso ser, está nas nossas mãos. Tudo que nós escolhemos está em acordo com o que nós plantamos. Tudo que as pessoas falam, como eu falei no início, da nossa família, nós devemos aceitar ou rejeitar. Quando nós aceitamos algo que não é devido, isso nos faz muito mal. Nessa história, ser bruxa tem uma equivalência de ser uma pessoa raivosa, maldosa, uma pessoa que foi tratada com muito rancor. E ela assimilou tudo isso, esperando e dependendo de alguém que lhe olha com todo amor e carinho. Esse que nós olhamos com amor e carinho, esse que transmite o amor pelo olhar, devemos ser nós. Nós que temos esse conhecimento. Nós que reconhecemos todo o amor de Deus. Nós devemos ser o Sir Jones na vida das outras pessoas. Olhar nos olhos. Eu lhe amo. Eu lhe amo não pelo seu formato. Eu lhe amo pelo seu coração. Quando Deus une a família, Deus quer que todos nós aprendamos a nos amar. Que todos nós possamos combater o orgulho e o egoísmo que nós temos muito enraizado dentro da gente. E falar para o cônjuge, eu lhe amo. Para meu filho e minha filha, eu lhe amo. Para meus netos e bisnetos, eu lhe amo. Eu converso contigo. Quando eu percebo algo errado em você, como eu lhe amo, eu consigo perceber que algo lhe afetou. Venha, meu filho. Venha, minha filha. O que aconteceu na escola? Fulana falou isso, fulano falou isso de mim. Você não é isso. Eu te amo.
Você não é isso. Você não precisa procurar um amor fora do lar. Você não depende do amor de outras pessoas. Você tem todo o meu amor e você tem que se amar. Nós devemos proteger a nossa família. Nós devemos proteger a todos nós. Há uma semana, mais ou menos, um homossexual me procurou, lá na fundação também, para um diálogo. Ele chegou e me fez a seguinte pergunta: vocês sabem o que é o amor? Eu respondi: sim, nós sabemos. Vocês conhecem as leis divinas? Conhecemos. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Pode fazer. Eu sou o que sou. Não tenho vergonha de ser o que eu sou. Agora, eu amo uma outra pessoa que é igual a mim. Isso é pecado? Deus condena isso? Não. Deus não condena isso. Aí eu falei para ele: sabe por quê que quando você chegou aqui, eu olhei nos seus olhos e falei: coração querido? Como eu falei aqui no início, boa noite, lindos corações de Cristo. Sabe por quê que eu lhe falei coração querido? Não. Eu falei que aqui nós aprendemos os ensinamentos do Mestre Jesus, onde nós devemos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado. Olhar o outro e enxergar nele um coração, independente da sua cor, independente da sua raça, independente do seu credo, da sua religião. Ele não é o Espírito. Independente do estado ou país que você veio. Independente se você é jovem ou idoso, magro ou gordo. Nós procuramos olhar o seu coração. E nós amamos o seu coração. Mesmo porque, se nós pegássemos agora, falando daqui, todas as pessoas que estão aqui, os encarnados, e tirássemos o coração de todos e colocássemos nesta mesa e depois perguntasse: este coração que está aqui é de um homem branco, de um homem negro, de um índio, de um pardo, de um vermelho? Qual é a cor do dono deste coração? Ninguém saberia dizer. Qual o seu credo? Ninguém saberia dizer. Qual a sua nacionalidade? Ninguém saberia dizer. Por isso que nós aprendemos a tratar o outro como coração, querido. Porque dessa forma demonstramos o nosso amor por aquela criatura. Ele então olhou para mim, já emocionado, e perguntou: e Deus me ama? Sim. Deus lhe ama. Deus lhe ama com tanto amor, com tanta vontade, que o direcionou para cá, para que você pudesse nos ouvir. Nós que entendemos melhor as leis divinas. Nós que temos um conhecimento melhor. E com toda a propriedade
baseado no amor do Cristo, nós podemos lhe falar: Deus lhe ama. Você é o que é, e assim tem que ser. Como eu sou o que sou. E assim eu também quero que me respeite. Então Deus lhe ama. Ele falou: graças a Deus. Eu sinto necessidade do amor de Deus. E agora eu aceitarei ficar nesta casa e conhecer essa doutrina tão maravilhosa. Assim deve ser uma família. Se nós temos um ente querido que está com dor no seu coração, que está passando por uma situação A ou B, nós devemos sentar, ouvir, sentir, olhar olhos nos olhos e exalar de nós todo o amor. Nós lhe amamos. Deus lhe ama. Por isso que Deus nos uniu. Nosso Deus não é um Deus sarcástico. Um Deus que coloca pessoas diferentes no mesmo local para que ali possam se ofender, degradear. Não é essa a proposta. A proposta é que possamos despertar dentro de nós o amor de família, o amor de mãe, de pai, de filho, de filha, de avô, de avó, de bisa, de bispo. Nós que temos mais experiência, devemos passar para os nossos entes queridos todo esse amor. Essa é a proposta divina. Quando conseguirmos fazer isso, nós atingiremos o propósito do nascer de cada um de nós, que é vencer o egoísmo, o orgulho dentro da gente. Quando eu vivo em família, eu não posso dar guarida, alimentar o meu orgulho, nem o meu egoísmo. Eu tenho que doar, eu tenho que dar, eu tenho que ser passivo, indulgente, eu tenho que amar aquele da minha família. Porque desta forma trabalharei dentro de minhas imperfeições. Darei exemplo àquele outro de como nós devemos viver a vida. Esta família será abençoada por Deus. Sendo abençoada por Deus, tudo de bom e todo o amor acontecerá com essa família. Hoje que nosso Senhor, Mestre Jesus, abençoe as nossas famílias. Alguém gostaria de dar sua contribuição? Bom, primeiramente quero, como família Bezerra de Menezes, queremos agradecer, né, a pessoa do seu Bartolomeu, né, por aceitar e por compartilhar, né, fazer essa dinâmica que ele tem de contar através das histórias, né, todo o conhecimento, o amor de Jesus,
né, por nós, né, como é que nós devemos, né, como família, né, ser acolhedores. Então, obrigada, seu Bartolomeu. Muito obrigado mesmo. Alguém gostaria mais? Só agradecer. Então, vamos continuar, né, em harmonia com toda a equipe espiritual que está aqui presente. E como famílias fraternas, né, agradecer essa oportunidade que nos foi dada hoje, né, onde 2 ou mais estiverem reunidos, aqui estarei, e sentindo todo esse amparo, essa presença vinda do mais alto. Te agradecemos, Senhor, toda a gratidão por mais uma vez demonstrar o seu amor por nós. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, boa noite.